Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro de estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Perturbações Espirituais, o terceiro livro da série Transição Planetária. E hoje nós vamos estudar o capítulo 16, Os Desafios e as Soluções. Vamos ver. Nós queremos agradecer a participação de todos que participam aqui conosco, ao vivo, ou depois assistem pelo canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após as 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Peço agora que vocês desliguem seus microfones para que possamos fazer nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Vamos para o nosso resumo. É pequeno também. Esses dois últimos capítulos é pequeno, mas a gente tem os de comentário, né? Então acaba ficando um tempo que a gente vai usar. Se eu abaixar aqui um pouquinho o som, que tá. Não, tá bom. Então vamos começar o texto. Os desafios e as soluções. Então eles estão lá naquele mesmo lá infantil que aconteceu no último capítulo, né? Que a gente estava ouvindo, vendo. E aí eles estavam auxiliando uns benfeitores espirituais que ficaram realizando o trabalho de limpeza psíquica, destruindo as lavas mentais e os clichês de pensamentos injuriosos que empestavam o ambiente. Aí o Miranda vai continuar comentando que existem lugares que se transformam em verdadeiros pântanos psíquicos, mas mesmo aí sempre brilha a misericórdia do céu, que se espalha por todo o universo. E não faltam espíritos gentis que se candidatam a servir nos mais escusos e hediondos locais. Bordéis, antros de perversão, clubes de degradação, bares de alcoólicos e infectos recintos onde se abrigam criminosos, ou elegantes cassinos e restaurantes que servem de veículo para a lavagem de dinheiro, mas que sediam máfias cruéis e organizações poderosas. Todos são laboratórios de experiências evolutivas para espíritos compadecidos das misérias humanas que, tocados pelo Evangelho de Jesus, doam-se como samaritanos anônimos, aguardando sem cansaço pelos momentos que os podem auxiliar no despertamento das consciências ofuscadas pelo vício e pelo crime, tendo compaixão dos que mergulham no terrível fosso. O pastor zela por todas as suas ovelhas e vai buscá-las quando se extraviam nos caminhos. Sabe esperar, reconhece o aguilhão da dor e repõe na senda todo aquele que se extravia. A dor colocando a pessoa na senda, né? A finalidade da reencarnação é a conquista do progresso. Dispondo dos meios educativos de redenção, o Senhor oferece sempre novas oportunidades de refazimento ao infrator, até o momento em que o espírito se impõe o cárcere da expiação, a fim de aprender e optar pelo que é melhor para a sua conquista de plenitude. Quando exausto de sofrer, apela para a misericórdia celeste e é atendido. Quando o ser humano compreender que bem viver é conforme as leis de Deus, que se lhe encontram inseridas na consciência, avançará com maior rapidez pela trilha do amor e da caridade, que são as vias que levam à porta estreita da salvação. Aquele dia foi dedicado à renovação da psicosfera ambiental. Os benfeitores inspiraram aqueles portadores de melhores propósitos para que se vinculassem em pequenas ações, oferecendo-se para receber uma ou mais crianças no fim de semana, retirando-as do recinto e levando-as ao seu lar como prêmio pela conduta, pelos estudos, pelas necessidades.
Aquela jovem dedicada foi cercada de carinho, proposta para o lugar da como administradora provisória da instituição, enquanto se tomavam providências para a demissão daquela que raramente lá compadecia, a outra administradora, né, que não estava nem aí com a instituição lá. Encerrado o nosso labor, Dr. Bezerra reuniu-nos sob uma árvore frondosa e orou muito emocionado, agradecendo a Jesus as suas bênçãos e proteção, ao mesmo tempo que suplicou apoio para aquele lar. Retornamos à nossa sede e fomos informados de que se preparava uma invasão das forças do mal para aquela noite. Demos-nos conta de que um mês já havia transcorrido desde que chegáramos àquela nobre sociedade para o labor de cristianização dos membros que haviam desviado da trilha do Evangelho, seduzidos pelas vãs imposições mundanas. Não raro, após o entusiasmo inicial que toma conta do candidato em qualquer área de idealismo, ocorre uma diminuição da chama vigorosa da alegria e não poucos se sentem desestimulados e tornam-se críticos amargos quando tomam conhecimento da realidade que esmaece os sonhos ou o abandonam. O que antes era jovialidade e encantamento, agora são rotina e desmotivação, mesclando os compromissos assumidos com os novos comportamentos. E é nesse período que a vigilância decresce e surgem as influências perturbadoras, tanto do mais além como da convivência fraternal. Desse modo, as infiltrações perigosas haviam penetrado em venerandas instituições espíritas, que passaram a permitir-se assimilações perigosas, com a introdução de métodos exóticos, de teorias fantasiosas, de propostas sem base doutrinárias, algumas chegando ao absurdo de acreditar que a codificação kardeciana e o pensamento cristão já se encontram ultrapassados. O cumprimento do programa espírita exige seriedade e vivência austeras, porque constituem um compromisso que resulta do conhecimento da realidade do espírito e suas implicações à existência corporal. Então, essa aí é a diferença, né? No caso do programa espírita, porque nós temos um conhecimento da realidade do espírito e as implicações à existência corporal. Então, do espírito, mas com a existência corporal. Então, isso é o nosso compromisso, tá? De estar sempre com isso em mente. Os espíritos perturbadores, que se propunham a dificultar a obra evangélica entre as criaturas, trabalhavam os pontos morais vulneráveis dos adeptos mais frágeis ou mais presunçosos para desviá-los das doutrinas básicas. Aqui teve um comentário lá que, nesse momento da Revista Espírita de março de 1863, Kardec está falando sobre esse tipo de irmãos, né? Do pessoal que está trabalhando, mas que fica atendendo para o outro lado, e aí ele vai falar assim: passemos a assunto ainda mais grave, os falsos irmãos. O que caracteriza principalmente esses pretensos adeptos é a tendência para fazer o espiritismo sair dos caminhos da prudência e da moderação, por seu ardente desejo do triunfo da verdade. Então, desde a época de 1863, que, lógico, que existem pessoas desse tipo, né, com esses adeptos, não é de agora isso, que estão sendo influenciados só, né? Também tem esse tipo de perfil de personalidade. Então, já tinha esse, e aí tinha aqueles que têm a tendência a estimular publicações excêntricas, a extasiar-se de admiração ante as comunicações apócrifas mais ridículas que eles têm o cuidado de espalhar. Então, é fake news da vida, né? Que a gente sabe que tem umas comunicações que aparecem com coisas que não têm nada a ver com o espiritismo e muitos espíritas leem, não prestam atenção ou não estão atentos, né, ao ensinamento da doutrina e saem espalhando, divulgando para todo mundo, sem antes pensar bem ou pesquisar melhor aquele texto, né? E também é que eles têm tendência a provocar nas reuniões assuntos comprometedores sobre política e religião. Então, já sabe que desde essa época já existia esse problema de ficar falando, né, esse debate que não vai chegar a nada, e aí sempre querendo a vitória da verdade que não pode ficar sobre o violador, e a verdade é só a Deus, não é só da pessoa. E aí Kardec termina aqui dizendo, seus elogios aos homens e às coisas, né? Então, na verdade, esses estão se fixando só na matéria, no homem, as coisas são. Aí ele fala incensório de arrebentar, são os ferrabrais, que eu fui descobrir o que é, descobri que são os bambambãs do espiritismo. Então, esses
são esse tipo de adepto que ele comenta. Então, voltando aqui, o Miranda vai falar aqui. Ante esse comportamento, não nos eram poupados esforços, ele, da equipe dele, né, do Bezerra, não eram poupados esforços, promovendo reuniões com os mentores desencarnados e os trabalhadores sinceros, tomando providências para que se voltasse à simplicidade inicial, conforme se encontra no Pentateuco kardeciano e no Evangelho de Jesus. Todo o nosso empenho consiste em trazer de volta a vivência do modelo e guia da humanidade, a fim de que se instaure na Terra, quanto antes, o reino dos céus por ele proposto e vivido. O Espiritismo é uma âncora de segurança para a barca da fé na imortalidade, pois que é, sem dúvida, o consolador que Jesus prometeu. Aí Miranda continua agora falando do trabalho, que a expectativa em torno desse trabalho, que era uma de desobsessão coletiva, né? Sempre desafiador, pôs-nos em atitude propiciatória à sua execução. Então, pouco antes das 20 horas, o irmão Elvídio convidou-nos a um encontro, em cuja oportunidade explicou que os discípulos do Mulá e alguns rebeldes judeus haviam concertado um plano de ataque às instalações que nos albergavam, utilizando-se de um hábil estratagema. Qual foi? Ali, pertinho, um pouco distante da sede ali, tinha uma espécie de Cracolândia, onde se encontravam adolescentes viciados, adultos sem teto, traficantes inescrupulosos, ébrios contumazes sob a falsa vigilância de alguns policiais inescrupulosos, que também os exploravam com propinas para deixá-los à vontade. Era um lugar perigoso. O vampirismo espiritual ele reinava soberano, mediante o qual não se saberia dizer qual o mais infeliz e dependente, se o ser reencarnado ou o seu explorador psíquico, que se acoplava de maneira a absorver-lhe todas as energias e vapores eliminados pela drogadição. Para que culminasse o atrevimento, reuniram-se alguns hábeis obsessores que se misturaram com os dependentes viciados e estavam telementalizando-os para um ataque massivo durante a reunião doutrinária, com objetivos de furto e pânico entre os frequentadores. Uns 8 a 10 doentes, naquele momento, seguiam em direção ao edifício, guiados por um terrível algoz desencarnado que viera diretamente das funas onde se acolhia. O diretor espiritual havia inspirado o presidente da casa, o irmão Ovídio. Aí eu fiquei depois lembrando que tem um irmão desencarnado que chama Euvídio. E esse aqui é o presidente da casa, encarnado, se chama Ovídio, todos no mesmo capítulo. Já está no mesmo livro, né? Na verdade, tinha hora que dava para confundir quem era quem. Esse é o presidente da casa. Pediu o diretor espiritual, ele é médio, né? Inspirou o Ovídio para que reforçasse as defesas do salão, colocando vigilantes cuidadosos e que estivessem prontos à interferência tranquila ao primeiro movimento de perturbação, ou mesmo evitando que os agressores se adentrassem no recinto. Acho que eu vou continuar um pouquinho, porque está muito no começo ainda, daqui a pouco a gente comenta. Aí eles foram, colocaram as pessoas ali para vigiar a porta, né? Mas é para fazer uma interferência tranquila, não é para sair brigando, empurrando todo mundo, porque as pessoas têm que saber lidar, inclusive com essas pessoas drogadas, imagina. Aí o Miranda fala que eles foram para a sala de conferência, onde seria estudado naquela noite o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O item fazer o bem sem ostentação. A esposa da irmã Vicenza, uma médium devotada. Aí se acomodaram próximo da mesa de trabalhos, onde se encontrava o irmão Ovídio, a convidada e mais 2 membros diretores da instituição. Isso nós estamos numa reunião de encarnados, tá? O mentor encontrava-se à porta de entrada do salão, aguardando os enfermos espirituais, ao lado dos companheiros encarnados. Ele estava ali do lado dos encarnados, que de guardas que iam ficar vigiando. Guarda não, os trabalhadores da casa, né, que iam vigiar a porta. E de alguns generosos trabalhadores desencarnados também à porta. Então fizeram uma barreira, né, de encarnados e desencarnados. Quando a devotada cristã começou a falar, em menos de 10 minutos, ouvimos um barulho ensurdecedor que vinha do exterior. E, a um sinal do benfeitor,
Dirigimos-nos à porta central, de onde deparamos com uma cena terrificante. Era uma nuvem escura de descargas mentais viciosas e de baixíssimo teor. Nela se movimentando diversos indivíduos profundamente desgastados e vampirizados, que discutiam em vozes altas sobre a instigação dos espíritos vis. À frente viu o instigador e comandante, que parecia controlar a turba meio alucinada. Alguns estavam em estado de consciência alterada, outros quase ebetados, e mais outros vociferavam, erguendo os pulsos em atitude agressiva. Então era o grupo de viciados vindo, vampirizados, então estavam, a maioria estava todo, né, já influenciado por esses irmãos desequilibrados, também espíritos encarnados, estavam indo toda a atitude agressiva. Providencialmente, já nos degraus de acesso à porta, ela foi cerrada e alguns servidores do bem enfrentaram a turba com palavras mansas, mas claras e definidoras de ação. Então, aqueles servidores do centro falaram claramente com ele, né? Não ficou palavra mansa, mas colocando um respeito, né? Impondo respeito. Um jovem, tomado pelo Vingador, né, desencarnado, trazendo na mão uma acha de lenha, avançou com violência, blasfemando e contorcendo-se de desespero, sendo detido por um dos vigilantes, que o segurou com energia, evitando machucá-lo, mas também não ser ferido. Ante a defesa bem organizada, os aturdidos debandaram em gritaria, prometendo retorno logo que fosse possível, ficando a área impregnada de fluidos deletérios, que seriam diluídos logo depois. Não fossem as medidas de precaução, teríamos sofrido uma invasão de resultados dolorosos, com prejuízos financeiros, morais e espirituais. Algumas pessoas na sala perceberam a movimentação no exterior, mas mantiveram-se em equilíbrio, por saberem que as providências compatíveis estavam sendo tomadas e tudo terminaria em paz, como realmente aconteceu. Curiosamente, alguns dos obsessores dos drogados permaneceram em frente à entrada, estremunhados, e tendo à frente o indigitado chefe, o chefe que estava estimulando, o chefe maior, né? Que veio lá das fundas, que retornou a carga, sem a vítima encarnada. Os encarnados foram embora muitos obsessores ficaram ali, permanecendo na porta. E ele ficou querendo atacar o desencarnado. E porque as defesas espirituais estivessem cuidadosamente carregadas de energia que lhes dificultavam a entrada, o irmão Euvídio, que é o desencarnado, abriu um corredor vibratório, por onde se adentraram, como se fosse uma conquista deles. Então eles acharam que foram eles que abriram, né? Já nós vamos entrando, aí foi abrindo o corredor para eles, crentes que estavam abafando, e aí quem abriu foi esse irmão Euvídio, para que eles pudessem entrar nesse corredor, e não tinha como voltar, incapazes de retroceder. E ali permanecendo, enquanto a expositora falava sobre caridade para com os infelizes e perturbadores. Então, agora eu acho que eu já tinha feito para parar antes, mas eu vou parar aqui para a gente comentar, senão fica muito texto para a próxima parte. O que que vocês acharam aí? A gente já viu coisa parecida, né? Agora foi um grupo inteiro. A gente teve várias vezes, já teve bêbado, já teve também pessoa drogada invadindo o centro. Sempre é colocado nisso, é para atrapalhar a sintonia. E eles, alguns entram, no caso ali, não conseguiram entrar no instituto, mas a permissão já não foi à toa, né? Do diretor espiritual que eles ficassem nesse corredor, porque agora eles vão escutar a palestra, tá entendendo? A palestra vai prosseguir. O que que vocês acham? Sultane, eu me lembrei imediatamente daquele vídeo do Amigos da Luz, Invasão da Casa Espírita, que eles também fizeram, foi a mesma coisa, né? Eles acharam que eles tinham invadido a casa, quando na verdade eles foram atraídos para lá, né, e tal. Gente, foi tão engraçado. Eu recomendo o vídeo para quem não viu, é muito legal. Coloca pra gente o link lá depois, cara, no grupo. Tá? Coloco sim. É muito legal, porque os irmãos, eles imaginam, né, que eles é que estão agindo, e quem está agindo, na verdade, é a espiritualidade superior, né? Atraindo eles, né? E, normalmente, quando eles chegam à casa espírita, como eles estão sempre envolvidos, imbuídos de sentimentos de raiva, vingança, qualquer coisa assim, tudo isso vem envolvido com muito sofrimento, né?
Aí, quando eles são envolvidos nessa atmosfera de paz, de tranquilidade, de acolhimento, eles acabam cedendo, né? Tira aquela couraça, muitos deles, nem todos, né? A gente sabe que nem todos, mas muitos conseguem, né, se libertar e entender o que eles estão vivendo, o que eles estão passando, que no fundo, são muito carentes, necessitados, irmãos muito necessitados mesmo. A gente, quando está nesses movimentos que a gente também passa, né, todo esse processo de sofrimento que a gente também passa, aqui na vida material, às vezes a gente fica duro, e quando alguém fala com a gente de um jeito acolhedor, a gente desmancha, né? É mais ou menos por aí, né? Tem uma sessão lá no Templo do Piara, quando acaba a sessão de preces e tudo mais, eles chamam os sofredores que incorporam, a gente bota os nossos guias espirituais ao lado e deixam que os sofredores incorporem na gente para que eles possam ouvir a prece. E é muito interessante isso, porque tem uns que choram, choram, vêm chorando aos prantos, outros xingando, falando muito, é verdade, falando muitos palavrões desaforados, entendeu? Assim, como se tivesse Revoltado, né? revoltados, não são revoltados assim, como é que eu acho que eles assim, eu não sei, eu esqueci a palavra que seria a palavra ideal, mas é como se estivesse desafiados, desafiando as proteções, entendeu? Eles chegam ali assim, cheios de gana em cima para desafiar. E aí a gente lembra disso que Carlinha falou. Realmente, eu nunca tinha percebido que esses são os bandos que chegam, né? E aí, quando vocês falam, leem e esclarecem, aí que você percebe que você faz a coisa, né? Automaticamente, você deixa se incorporar por esses espíritos sofredores para que eles escutem a prece. Mas como é que eles vêm? Em diferentes sintonias, uns sofrendo, outros tristes, outros desafiadores, outros agressivos, entendeu? E aí, até acabar a prece toda, é muito engraçado, porque fica aquele tipo como se fosse um tumulto espiritual, né? E aí depois eles falam que acaba a prece, eles pedem que os nossos guias e protetores que estão ali levem esses sofredores para o lugar melhor, né? E é exatamente isso que vocês estão explicando. Que coisa mais bonita isso. Coisa muito interessante. Miranda, quando ele vem com o texto, ele vem da prática mesmo. Lembrando que esse livro aqui não é muito antigo, é de 2015, né? E Pois é, aí eu mas, estava mas é, acontecendo. que é aquele negócio, você estuda a teoria e você às vezes faz a prática e não percebe essas coisas. Exatamente. Você Que nem não ele vem sabe a teoria detalhando. que tem na prática, né? Exatamente, entendeu? Que ele vem detalhando, né? É muito interessante essa parte quando a gente faz lá no centro que eu frequento, né? Que depois de tudo frutificar as águas, fazer preces, dar passes, aí depois de tudo que acaba, eles chamam esses sofredores que de repente estão ali, mas pedem para os nossos guias espirituais ficarem ao nosso lado, entendeu? Mas é no Tupiara, né? Tupiara é espiritualista, né? Não é, É, não é é, é, espírita, mas ele vai trabalhar com tudo da doutrina espírita, só que é o modo, na prática deles, aí já é em outro sentido, porque geralmente nos centros espíritas não se faz isso assim abertamente, eles fazem isso na reunião mediúnica específica, onde só participam. Geralmente, né? Só aqueles médiuns, a reunião fechada. É muito difícil você ver centro espírita que tem reunião aberta, mediúnica, né? Quando chama, porque na verdade eles chegam ali e ficam aguardando. Os espíritos já estão ali. Ninguém fica, no nosso lado da Tijuca, por exemplo, ninguém fica falando, agora fulano, agora ciclano. Ficam só não, aguardando. E não. eles estão ali. Aí vão chegando. Mas é sempre uma sala fechada, com poucos médiuns, não é muito, para que possa se Eu nunca manifestar. participei
de É. reunião mediúnica em outro centro Não, lá. mas isso que você Lá está não é uma fazendo, reunião mediúnica, isso que é você uma está reunião falando aberta, é uma reunião é uma mediúnica, só que é reunião, grande, é aberta. pois é uma reunião Exatamente. aberta Não tem e que diferença. trazem, né? Uhum. Exatamente. Bia quer falar? Não, só complementando, né, o que a Carla disse, e eu acho que assim, bonita a sabedoria da espiritualidade, né? Porque tem aqueles espíritos que não desmancham tão fácil, né? Então eles se utilizam de uma pessoa que tem uma memória afetiva para despertar, né? Nesse capítulo, acho que esse mulá, né? Aí vem um outro líder religioso que ele conhecia e ele se emociona, né? E abaixa um pouco a guarda dele, né? Dá uma amolecida, né? Então acho assim sensacional, né? A sabedoria divina, né? Da espiritualidade, né? Que pega tudo certinho para tocar o espírito, né? Lá no mais profundo dele, né? Isso que eu acho muito sensacional. Porque Tem nada é por aí, acaso, né, Bia? Nada é por acaso. tem a Exatamente. hierarquia, né? Ele é um mulá, ele é uma autoridade, só que quem vai chegar depois é o maior, que é o tal do imame, que vem, que a gente Isso. vai ler, e ele é acima de todos, então por isso que ele cai quase que de joelho, como é que o cara foi lá se preocupar com ele, né? Uhum. Mas, assim, Quando vamos... não é a mãe do espírito, né? Exatamente. Enfim. Quando não é a mãe. Lá no começo do capítulo, eu quero que a gente também só fale um pouquinho aqui, já que a gente está com um tempinho, vamos ver se vai dividir em duas, mas mesmo que divida, a gente está vendo aqui que ele está falando desses lugares, né, que tem essa energia péssima e que os benfeitores ficam ali limpando. E ele fala de novo da gente prestar atenção que o pastor zela pelas ovelhas, vai buscar as ovelhas, então Jesus nunca abandona, né? E que nós temos esses meios educativos, né, da redenção, porque até você fica até a hora que o espírito não aguenta. E o que é a história do livre-arbítrio? Ele mesmo se impõe o cárcere da expiação. Você tem livre-arbítrio, só que você vai semear e você vai colher. Então, porque quando a pessoa vai fazendo, chega um momento que lá já não é mais aceito que ele tome aquelas decisões, ele vai entrar no cárcere da expiação. E aí, quando está lá na casa da erraticidade, né, às vezes está exausto de sofrer, apela para a misericórdia, é atendido e aí é levado, né, para uma reencarnação, às vezes, que vem com vários defeitos, né, defeitos físicos, defeitos mentais, aí a gente sabe que aí a previdência, nas leis de Deus, elas têm como você reparar seu erro. Ele fala, quando o ser humano compreender que bem viver é conforme as leis de Deus, ou seja, o que é que a gente precisa para viver bem é seguir a lei de Deus. Aí a gente já comentou aqui, aí ele coloca, estão na consciência. E aí a lei de Deus está na consciência, e aí aquela lei de Deus é a lei que você leva você à felicidade, então a nossa felicidade está na nossa consciência, depende da gente acessar isso, tá? E ele fala que tem esses lugares todos que eles andaram limpando, né? Aí que estavam preparando essa invasão. Mas aí ele comenta também a história dos espíritas, que não só espíritas, né? Que ele coloca qualquer área de idealismo. E é verdade, gente, parar para pensar, né? Você deve ter visto e acontecer com vocês também. Porque a gente começa todo animado, ah, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ser lá, voluntária nisso, aquilo. E aí depois começa a diminuir um pouco a chama. Aí, algumas vezes, dependendo das situações que a gente encontra, tá, se sente um pouco desestimulado. Agora, até chegar o resto que ele fala aqui, que vira crítico amargo, aí já tem, eu conheço pessoas e condições que aconteceu. Mas, assim, a pessoa toma conhecimento da realidade, aí começa a diminuir os sonhos e muitos abandonam. Porque quando vira rotina, você fica desmotivado. Aquela pessoa que não foi, que entrou na doutrina por causa dela, assim, no caso, dessa motivação inicial, ela sair dessas atividades só porque, por exemplo, brigou com uma pessoa, discutiu com uma pessoa, ela nunca entrou na doutrina por causa de servir a Jesus. Então, quando você vai com esse objetivo, você quer servir na seara do mestre, então isso aí é uma motivação. Não interessa quem vai acontecer, se lá no centro espírita alguém vai te atacar, discutir com você, vai te, sabe, te desestimular. Você olha, puxa vida, como é que essa pessoa aqui diretora desse departamento aqui está fazendo essas coisas, né? E é tratando os outros dessa maneira. Aí tem gente que vai ficando, poxa, é espírita, desestimulando, né? E no final das contas, a pessoa, você está se afetando por o que o outro está fazendo. A gente já falou isso um monte de vezes aqui. A gente tem que aprender a lidar com
o que os outros fazem, você tem que aprender a lidar com isso. Como é que eu vou encarar aquilo? O que é que eu estou querendo na minha vida? Trabalhar na seara do mestre. Então, não há quem fale. E a gente tem sentido isso muito, eu tenho passado por muitas experiências como essa, que tem um grupo grande voluntário, um ou outro fala lá que aconteceu, que agora eu vou sair da casa, porque vou sair da casa porque eu tive assim, aconteceu isso, aquilo, coloca lá no grupão. E olha, não dá para entender, porque a pessoa coloca aquilo tudo e diz que vai sair da casa e sabe que a casa está desesperada através, procurando voluntário para servir para Jesus, para a casa. Eu não estou servindo, eu falo, até comentei lá, eu não estou trabalhando para diretoria nenhuma de centro espírita. Eu estou trabalhando para que as tarefas do mestre sigam, que ali no nosso centro tem várias tarefas que vão levar à evangelização, vários trabalhos. Então, eu estou trabalhando para Jesus. Agora, pode qualquer um vir falar no meu ouvido ali e brigar, como já teve até momentos, né? Não sei se eu comentei com vocês aqui, que eu até Até tive. porque, Su, tem muitos desencarnados que estão ali para exatamente para fazer isso. A gente está E aí estudando que a sobre gente isso. tem que entender, que a gente tem que entender que é exatamente isso que você falou. Você não trabalha para o diretor, você não trabalha para os seus irmãos médicos, você trabalha para você ajudar a Jesus a esclarecer todo mundo, a fazer o bem, a se A sentir bem receber praticando a as pessoas, caridade, entendeu? exatamente, que eu estou Exatamente. recebendo ali na recepção. Isso é o objetivo que eu tenho. Agora, muitos vão para lá e acham que o outro, fulano, fez isso e aí desestimula. Eu não desestimulo com nada, eu falo sempre. Falo assim, para me derrubar só se eu cair para outro lado, porque eu não falo, tem gente que fala, pode acontecer alguma coisa, sim, mas que eu vou mudar minha cabeça só se eu ficar com problema mental agora de demência, porque não tem como, eu botei esse objetivo para mim, é esse que eu quero. Entendeu? Não tem como sair, só você prestar atenção, não ser invigilante, porque nesse momento que você abre a brecha, se fica melindrando com o que os outros falam, você está abrindo brecha. Cadê a nossa compaixão, nosso perdão, nosso olhar de tolerância, tudo que a gente estuda aqui todos os dias. E como a gente estuda muito, tem muita gente que não acessa, vamos dizer, que não acessa com essas informações, essas esse fica do livro, quem está vendo? Então não se toca que está sendo influenciada, como a gente está lendo o tempo todo nesse livro. Eles estão influenciando todos. A diretoria, como nós já comentamos, de lá já brigou um monte de gente e agora ficou outra diretoria. E a gente está ali, eu estou trabalhando. Foi, não interessa o que está acontecendo lá. Interessa que eu vou entrar, vou cumprir o meu dever, vou fazer o meu trabalho. Entendeu? Você quer falar ou Pedro? Um dos dois. No caso, sou eu, Super. Só comentar que tudo isso, principalmente sobre essa última coisa que você falou, sobre a gente entrar com muita empolgação e acabar desanimando, e isso tem muito a ver com qual é a nossa motivação ali, né? A gente entrou para quê? É exatamente o que você falou. Você está ali para quê? Você está ali porque você segue Jesus, porque você quer aprender com ele, ou você está ali para agradar fulano, ciclano? A gente tem que tomar muito cuidado para também não terceirizar nossas responsabilidades, sabe? Se a gente está ali para Jesus, o que o outro está fazendo depende. Você tem que estar ali só porque você está dedicado e muita vigilância, muita oração, porque teste vem, a prova vem. Se você cai ou não, depende da sua firmeza. Exatamente a vigilância, que ele continua nesse capítulo que eu estava falando, que a pessoa ficou desmotivada, e aí vem o grande alerta. É nesse período que a vigilância decresce e surgem as influências perturbadoras, tanto do mais além como da convivência fraternal, porque você vai receber influência de espírito desencarnado e de encarnados que também já estão influenciando para o lado que já não está se sentindo bem, aí começa, que coisa, tão chateada, tão desanimada, eu fui ali, não me dá vontade de vir aqui trabalhar. Bom, então vamos ver o que você quer, né? Muita gente saiu do trabalho porque falou, eu não estou me sentindo bem aqui, eu não me sinto mais parte desse trabalho. Então, não quer sentir mais parte, aí nem vai na casa mais, porque se decepcionou tanto com as pessoas, e aí fica olhando para as pessoas, que a gente tem que olhar para dentro de nós temos que prestar atenção sempre nisso. Nós estamos aqui para poder, está escrito lá, a evolução, a reencarnação é para você progredir. E se é para você progredir, é para você tomar conta de você, né? Não é para você ficar tomando conta do que os outros estão fazendo. E, por enquanto, ele está ainda, vamos dizer, né? Porque já passou agora, está passando agora os minutos. Vamos ver se continua. Se não continuar, a gente muda de sala, tá? Presta atenção. Mas
Não apareceu o reloginho ainda, né? Eu acho que eu estou ganhando esses prazos, porque como eu fui É assinante, 44, Stu. então, já era para ter 44 terminado, minutos. que termina com 40. Vamos levar. Se acontecer de puf, a gente terminar aqui, eu faço correndo o link, tá? Então, olha só, para a gente fechar aqui, porque também já estão com 44, ele fala isso, que a gente vai abrir, na vigilância decresceu, você abre as brechas, as infiltrações vão pegar, e ele vai chamar que o nosso compromisso do programa Espírito tem que ser seriedade e vivência austera. Não é para você viver sério, austero, é porque tem que ter seriedade, né? Para ter compromisso, responsabilidade, são as duas palavras principais. Assumir o compromisso, agora tem responsabilidade. Porque a gente A acha que é seriedade, voluntário. a pessoa tem que saber distinguir que seriedade não é mau humor. Não é chegar ali de cara Exatamente. feia, entendeu? É sério, né? Com aquela Seriedade café. é você ser reta, entendeu? Exatamente. Na sua. Mas você pode sorrir sempre, abraçar sempre, entendeu? Não Ele me precisa conhece, eu de. fico lá rindo o dia inteiro, para Pois cima e para é, baixo. pois é. Eu Não não tiro o tem. sorriso do rosto, porque aquilo ali é o mínimo que eu posso fazer para receber os outros. E exatamente, tem que ser um compromisso sério. E aí ele fala que esses espíritos vão estar sempre dificultando, lógico que a gente sabe, né? E agora é sobre o. Eles estão trabalhando direto, eles, no caso, o Miranda com a turma, para poder ajudar, estão inspirando, todos eles querem voltar àquela vida, vivência simples, simplicidade inicial. Então, nada de ficar fazendo muita. Nós temos que pensar nisso, nós temos que pensar que a vida de Jesus era uma vida simples, no sentido de que nós temos que fazer só aquilo que está ali, básico, que está ali no Evangelho. É aquilo ali que já serve para a gente seguir a lei de Deus e ali tem o roteiro. Então não tem muito problema, é só para a gente ficar em contato com o conhecimento, né? Hoje eu até mandei um trechinho de Joana de Anjos que falava que o estudo, que era o que fazia nossas. Vocês leram lá antes, né, de botar as notícias, eu mandei um trechinho de Joana que eu recebi, que tinha tudo a ver. Mergulha a mente, quanto possível, no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas os educandários podem estudar. A própria vida é o livro aberto que ensina quem deseja aprender. E nós aqui também estamos estudando. Não precisa ter nem educandário para a gente estudar. Vou voltar com o texto para a gente acabar, senão vai. E se sumir aí a gravação, a gente passa para outra sala. Deixa eu passar aqui, que eu nem lembro agora onde eu parei, que eu botei. Eu sempre marco em amarelinho. Deixa eu ver. Ia começar a reunião, falou que a reunião, depois daquela confusão, né? Seguraram os obsessores, aí ele vai falar aqui, né? Foi falando como se fosse uma conquista deles, né? Eles entraram achando que eles tinham conseguido entrar na casa. Aí vai dizer que a reunião prosseguiu em clima de harmonia. E em seguida foram aplicados passos coletivos na assistência. Os trabalhos foram encerrados sem qualquer alteração prejudicial. Pairavam no ambiente vibrações peculiares que denotavam uma agitação inabitual. Após a tentativa de invasão fracassada, percebemos que verdadeira horda de espíritos belicosos cercava o edifício. As paredes vibratórias de segurança encontravam-se reforçadas e observamos que entidades operosas movimentavam-se sob ordens superiores que as orientavam. Então, estava tanto o pessoal lá fora quanto o pessoal protegendo também sob ordens superiores, né? O nobre irmão Macário fora informado de que aquela seria uma ocasião especial e resolveu, em reunião com o nosso mentor e o irmão Elvídio, trazer um mular para a comunicação, que ali estava desde horas antes, aguardando em sala especial sob pesada carga sonífera por hipnose. Vocês lembram que esse mular já está há muito, desde quase o início do livro, que ele já foi para lá, né? E ele está lá nessa casa. Só que ele está lá sendo mantido, tipo, deixam ele com sono e tudo, porque desde aquela época que eles seguraram ele na casa, ele está aí, tanto que ele vai começar a se manifestar agora. Ele está achando que ele foi em casa, voltou, mas ele vai se manifestar. Então, o chefe dos grupos, aí ele vai comentar que nesses grupos perturbadores, desses chefes desses grupos que estão por aí pelos centros afora, eles estão anotando os prejuízos decorrentes das agressões mal sucedidas em inúmeros grupamentos de diferentes cidades, nos quais vinham exercendo a interferência prejudicial. Então, tá, tem todo mundo. Eu lembro que ele falou, acho, no capítulo passado, que tem mais de 500 grupos pelo Brasil afora, trabalhando em cima disso, dos ataques às casas espíritas e às casas de oração, né, que tem não só espíritas. E aí, eles
estavam vendo que tem a ação das caravanas do mais além que dão força, que robusteciam os lutadores cansados e sintonizavam com os servidores fiéis. Então eles não conseguiam entrar nas casas, né? Eles vão fazendo plano, mas acima da hora, no final, eles não conseguem ter sucesso. Aí vai ser sempre aquela nossa esperança, né? O Senhor jamais deixou a sós aqueles que se lhe entregaram em manifestação de amor. Então, convidados pelo benfeitor para uma reunião prévia na sala mediúnica, que aí ele vai conversar antes de chamar o mulato, né? Às primeiras horas do amanhecer, Macário vai falar: Irmãos queridos, a hora urge. Os acontecimentos funestos que enlutaram a Terra no começo do século, e ele fala isso porque nós estamos no livro em 2015 e teve aquele ataque das Torres Gêmeas em 2001. Então ele fala desse ataque, né? Através de atos de terrorismo coletivo e individual, foram trabalhados nas esferas espirituais inferiores e transferidos para o mundo físico. Um dos seus chefes reencarnou-se tempos antes com a infamante tarefa de estarrecer o planeta com a sua hediondez e insensibilidade, sob tenebroso comando das trevas de que participava. Então, isso já estava tudo tratado, a gente tem consciência disso. A maioria das pessoas não tem noção que aquilo tudo foi armado, né, com aqueles quem fez aquele ataque todo, né, aquele terrorismo e matou aquele monte de gente. E aí ele fala que a providência divina, o Macari está falando, né? A providência divina inspirou as reações internacionais e deu-se início, tempos depois, à Primavera Árabe, que é a forma como ficou conhecido o conjunto de protestos realizados em países árabes do norte da África e do Oriente Médio, a partir de dezembro de 2010, contra os regimes autoritários e por melhorias na qualidade de vida da população. Porém, mesmo com essa primavera árabe, teve os reclamos de ódio dos alucinados pelo fanatismo. E eles incendiaram o Oriente e incendiaram no sentido de incendiar o fanatismo, né? E ameaçam o Ocidente com as labaredas destrutivas que a tudo devoram. Todavia, o Senhor vela por todos, e a questão vem merecendo compaixão e misericórdia nesse processo de depuração do planeta em transição. É para a gente lembrar sempre, Miranda sempre firma, nós estamos limpando o planeta, nós estamos na transição de provas e expiações para a regeneração e está tendo uma limpeza. A gente já estudou isso, a limpeza é profunda, é um processo de depuração. Por isso, muita gente está indo embora. Os benfeitores da humanidade reuniram-se sob as bênçãos de Jesus para que ele interviesse como de outras vezes, antes que a onda de crueza atingisse níveis dantes jamais alcançados. E o Senhor os atendeu, dominado por incomparável compaixão pelos atuais algozes dos seus irmãos. Mas aí vem o aviso, né? Ainda verteremos muito pranto antes que as nuvens carregadas de rancor cedam lugar ao sol da fraternidade. Trabalhando com carinho e sacrifício, os falanges da luz, além de amparar os perversos em luta, reencarnam-se em massa para a grande e final batalha, que será travada no mundo físico. Então, olha bem o que eles falam e o que eles nos avisam, né? Vamos ficar sempre com essas mensagens. Tem um povo que vai trabalhar. A batalha aqui também não é aquela batalha que a gente sabe que é com guerra, é uma batalha espiritual. E vai ser travada aqui no mundo físico, por quê? Porque vai ter que haver espíritos bons, né, em luta com esses que estão perturbando a paz de todo mundo. O Senhor confia em nosso humilde contributo, em nossa dedicação. Isso é o Macari falando, né? Nós aqui também estamos seguindo em frente, seguindo e tentando seguir as orientações. Aí ele fala: logo mais estaremos dialogando com o nosso inditoso irmão, o Mulá, concluindo uma etapa de alta significação. Confiemos. Eram menos de 2 da manhã quando o irmão Elvídio proferiu a prece de abertura da reunião. À mesa, além do presidente Ovídio, os médios abnegados, em clima de concentração profunda, aguardavam. Então, tinha os encarnados ali sentadinhos, 2 horas da manhã, em emancipação da alma, né? E os desencarnados juntos. O doutor Bezerra, pessoalmente, conduziu com 2 enfermeiros o mulá, que, atraído pela senhora Vicenza, incorporou-a com facilidade, despertando em seguida. Surpreso, ele exclamou: novamente, o que desejais de mim? Como vos atrevestes a deter-me contra a minha vontade em vosso antro? E com serenidade afetuosa, Macário respondeu: o nobre mulá aqui se encontra por vontade própria, desde que veio anteriormente em atitude agressiva contra o labor de Jesus Cristo. Aí o mulá fala: e continuo no mesmo e firme propósito.
O cordeiro tem que ser novamente imolado para a verdadeira glória de Alá. Investimos séculos de trabalho e organização para vingar a crueldade que sofremos e para a implantação da fé muçulmana no mundo. Aí Macário fala: com qual objetivo, meu irmão? Jesus reina em milhões de vidas e qualquer tentativa de anulá-lo não passa de vão delírio. Ele tem aplicado em nós milhões de anos de expectativa, de amor e de paciência. Aí o mulá fala: Mohammed é o profeta e Alá é o Senhor. Macário fala: não me parece verdadeiro, porque entre vós, os xiitas e sunitas, Alá parece dividido, já que vos matais uns aos outros de carnificinas inconcebíveis. Por que tanto ódio vos separa? Aí ele responde: o mesmo ódio que a voz divide em nome do cristianismo. Quantas denominações pretendem a posse da verdade de que ele teria sido portador? Por que a maldita Inquisição, a perseguição aos hereges? E havia ressentimento e rancor na resposta. Aí Macário vai falar: no passado, utilizavam a fé religiosa como instrumento político para poder enganoso. E a morte sempre os surpreendia quando esperavam desfrutar das glórias. Transferidas para as regiões de ultrajantes sofrimentos, onde se demoravam por tempo indeterminado que lhes parecia eterno. Infelizmente, a embriaguez da carne ainda mantém na atualidade um número expressivo de pessoas nas mesmas condições, redundando em dores inenarráveis, porque ninguém consegue anestesiar a consciência indefinidamente. Além disso, as leis que vigem no universo impõem-se com rigor, cobrando respeito aos seus infratores. Somente os valores do bem têm vigência para a conquista da harmonia interior, fundamental para a plenitude. A Mulá vai falar: pouco me interessam suas reflexões. As armas ainda são os mais eficientes recursos para submeter as criaturas rebeldes ao empenho do que desejamos. Não acreditamos na solidariedade, que se desfaz ante o dinheiro farto, nem na honra, que se perverte com facilidade. Aprendemos com o profeta Sereníssimo que o Islã há de dominar o mundo. Aí o Macário fala: pelo que eu posso deduzir, o nobre mulá, embora havendo sido vítima, conforme proclama, não encontrou o paraíso de sensualidade, glutoneria, paixões humanas e servis. Antes, pelo contrário, contorce-se nas ânsias da agonia e nos tormentos do ódio. Onde tem estado durante todo esse período, a partir do momento em que foi massacrado no século XVI? Certamente, conforme o Corão, no inferno de dores inenarráveis, havendo atravessado alguma das suas 7 portas e detendo-se em alguma área de revolta e desespero. Jesus, porém, oferece-nos um paraíso de harmonia, de progresso e de beleza, onde o amor transcende as falsas necessidades do corpo, não havendo ambições de cobiça nem sede de prazeres. Isso, no entanto, será conquistado durante a jornada pelo mundo físico, através da serenidade e da compaixão pelo próximo, de qualquer origem, crença, condição social ou econômica. Enquanto isso, o espírito do Mulá, em estado de alucinação, por sentir-se impossibilitado de maltratar a médium, retorcia-se na aparelhagem ultrassensível da missionária, eliminando fluidos morbosos. No seu tormento, que inspirava compaixão, passou a emitir sons estranhos que poderiam ser frases num dialeto próximo ao idioma árabe. Foi então que o irmão Macário orou o socorro do mestre compadecido. E nesse momento, uma entidade veneranda, Imame, desceu e condensou-se no recinto, irradiando claridades diamantinas. O imame, ele é uma atitude religiosa da doutrina muçulmana, significa textualmente aquele que guia, aquele que seleciona, que está à frente. Então está à frente de todas as autoridades. Com respeito, o imame dirigiu-se ao rebelde, falando, lembra do nome dele? Era Ibn Said. Ibn Said, louvado seja o Pai misericordioso e único. E a voz possuía a doçura do amor, e a expressão dos olhos e da face exteriorizava-se em suave luz que envolveu o comunicante, que não pôde ocultar a surpresa e gritou em pranto convulsivo: Santo imame, como vindes ao inferno? Buscar-me, desgraçado que sou, esquecido de Alá como estou. E o imame responde: o excelso Criador nunca se esquece de nenhum daqueles que gerou. Tu não és desgraçado. Estás somente dominado pelo mal que passou a morar nos teus sentimentos, empurrando-te para longe daquele que é a própria vida. Venho buscar-te, para que descubras que somente há um Deus, pouco lhe importando o nome, e a sua mensagem é o amor vivo, que um dia governará a terra,
Logo passem as tempestades dos ódios e das paixões humanas. Hoje sei que Jesus reina soberano e que Mohammed é também seu profeta. Jesus foi o único a submeter-se totalmente à vontade do Pai Celestial, tornando-se o exemplo máximo de fidelidade. Tu és sincero na fé, porém equivocado na sua interpretação. Não recalcitres mais contra o aguilhão. O espírito, estremunhado em pranto volumoso, foi retirado da aparelhagem mediúnica de Dona Vicença e conduzido pelo nobre espírito em estado de adormecimento. Com um sorriso delicado e de profundo sentido, o imã afastou-se, conduzindo seu fardo leve, após trocar um olhar significativo com o irmão Macário. Diversas entidades muçulmanas que haviam ficado retidas na sala de conferências e haviam sido transferidas para a mediúnica, sob a aura luminescente do embaixador espiritual, seguiram-no após, foram atrás dele, né? Arrastadas pelo seu magnetismo. Todos nos encontrávamos emocionados, com lágrimas escorrendo sobre as faces. O irmão Macário solicitou ao benfeitor que a reunião fosse encerrada, porque outros labores deveriam ter lugar em seguida. A prece, com toda a unção, foi proferida, e após o término, os convidados foram reconduzidos a seus lares, enquanto os desencarnados retomavam as atividades pertinentes. Olhei o relógio da sala e anotei que se havia passado apenas 1 hora, e respondia por gloriosa vitória de Jesus sobre o mal, que ainda predomina no mundo. Em poucos minutos estávamos os membros do nosso grupo, o irmão Macário e os mentores da sociedade, atendendo aos irmãos em sofrimento, ali acolhidos, para a posterior transferência para os nossos centros socorristas na colônia Redenção. E terminamos o capítulo de hoje. Comentários. Que lindo, né? Que lindo, gente. Então a gente imagina o trabalho espiritual das casas espíritas, né? Quanto trabalho que a gente nem imagina, né? A gente imagina, né? Quem está lá trabalhando no material, a gente até imagina, mas assim, está longe, né? De ser o que a gente está pensando mesmo. São muitos socorros, né? São muitos atendimentos. Todas as vezes que a gente está em reunião lá na casa espírita, a gente sempre escuta isso, né? Que a população de espíritos que estão presentes assim é muito grande e todos são atendidos, claro, aqueles que estão dispostos a receber atendimento, né? Mas é assim, é muito lindo isso. E é o E a tempo gente faz todo. parte disso, né? Exato, é o tempo É todo. o tempo todo. De manhã, encarnado, está acontecendo. Aí que virou de noite, quem vai volta a trabalhar lá, tu vê que trabalha de manhã, trabalha de noite, e é o tempo todo, que, lógico, né? Eles têm um repouso, mas a maioria do tempo estão em trabalho. Atividade, como ele fala, incessante, né? É. E a gente também ajuda, né, com o nosso fluido animalizado, né? A gente ajuda com as nossas. Às vezes vai um assistente lá que nem imagina que tenha, né, aquele material para doar, e ele chega ali, ele doa um material para o trabalho, né, da espiritualidade. É são muitas coisas que são feitas que a gente não faz ideia. Eu acho, sinceramente, que por mais que a gente saiba, né, a gente lê, a gente observa que existe isso, mas a gente não faz ideia do tamanho que é esse trabalho, né? E não são só as pessoas que trabalham, que são médios da casa, né? A gente sempre escuta lá nas reuniões que todas as pessoas encarnadas que estão, inclusive, na plateia, muitos estão doando, outros estão recebendo. Então, né, a gente tem até umas figurinhas aqui, que a gente pega até na internet, mostrando que eles estão trabalhando. A gente já estudou isso em outros livros, que enquanto está tendo a palestra, eles estão ali trabalhando a pessoa que está com uma doença física, o outro que está com uma doença emocional. Na plateia ali, os que foram os frequentadores, eles estão trabalhando com os desencarnados que estão aguardando na fila, recebendo nossa energia, de quem também está como frequentador, não precisa ser médio. Os médios que estão ali prontos para ministrar o passe também estão doando, né, seu ectoplasma ali, você vai doar lá
a sua energia de alguma forma, não só na hora que está ministrando o passe, como também nós estamos ali doando o tempo todo. Então, só da gente estar em vibração, em prece, mantendo o pensamento elevado, né? Sair, não ficar lembrando da lista de compra, o que vai fazer depois. A gente, quando está ali dentro, saiu do pensamento, volta, porque ali a gente tem que focar para ficar em constante irradiação de boas vibrações. Então, a gente entrou ali na sala, geralmente na reunião. Lógico que às vezes acontece uma outra coisa, você distrai, às vezes um barulho te chama a atenção, você pensa em outra coisa. Mas é o tempo todo lembrando, olha para o alto, pensa, faz as suas orações, porque nesse momento você está irradiando. Quando você está irradiando, você está doando. Aí nós estamos na plateia, estamos doando sentado, em médio ou não médio. Entrou, é o que eu falo o pessoal sempre para a gente, você entrou aqui, você já está sendo tratado. Toda pessoa que chega lá, primeira vez, que eu tenho que ver se eu faço, tá bom. Você já sabe, entrou aqui nessa casa, você já está sendo tratado. Entrando fisicamente ou só indo lá para pegar, no caso, se vai fazer o tratamento ou não, se vai frequentar, de qualquer maneira, você já está recebendo uma ajuda. Porque lembra que vários já apareceram no capítulo, a pessoa vai inspirada, igual aquela menina que estava grávida, lembra? Que queria fazer, estava pensando em fazer aborto, ela foi inspirada pelo protetor para entrar na casa espírita. Então, o negócio já começa lá antes. De manhã ou na semana, alguém conversa com a gente, aí te fala, vai lá nesse lugar, aí você fala, não sei se não, e fica naquilo, chamando, e às vezes manda uma mensagem, e você está sendo atendido. E Jesus fala aqui, nós nunca estamos abandonados. Então, ter toda aquela pessoa que abre um canal, né? Não está se revoltando, não está com raiva de Deus, de Jesus, de nada, quer uma ajuda, começa a fazer suas orações, ela vai abrindo o canal, a ajuda vai chegando, nem que seja devagarzinho. Então, muita gente fala assim, eu vim aqui porque fulano me falou, aí eu já dou logo um sorriso para você comigo, já escutou o mentor dela, do fulano. Então, assim, a pessoa vai contando, você vê os detalhamentos da pessoa chegar lá na casa, e cada passo você vê uma presença divina. É muito engraçado isso, porque só para gente que já conhece a história, né? Que a pessoa não identifica nada. Ela acha que foi tudo para casa, eu passei aqui, vi um papel voando, e aí não tem como você não fala isso para eles logo, né? Lógico, mas todas as etapas, você vê que a pessoa passa por várias, estão fazendo de tudo para levar ela ali. E aí ela vai, ela sai e sai contente. Às vezes a outra não conseguiu entrar para a reunião, mas chegou na semana passada e foi para atendimento fraterno. E aí ela ficou triste que não ia para a reunião, mas então eu vou, posso. Vai, a gente levou ela para atendimento fraterno, que fica bem na frente do balcão da recepção. Ela ficou lá quase que a reunião toda, quase meia hora na sala. Quando ela saiu, ela vem correndo me contar toda feliz. Olha, eu fui atendida e eu tô. Que ela já entrou mal porque ela disse que foi no médico e teve um diagnóstico péssimo, né? Não disse que era, mas eu imagino que a doença que ela deve ter recebido. E aí ela já entrou meio que chorando. Aí minha amiga já deu um abraço. Eu saí para fazer uma coisa, eu já voltei. Minha amiga estava dando um abraço nela, porque ela disse que estava se sentindo muito. Então dou um abraço. A gente nunca tinha visto a mulher. E aí ela entrou para o atendimento fraterno e saiu de lá toda contente. Aí você vê que a pessoa estava, né? Não era nem para ir para a reunião, pensa bem, a reunião é uma coisa mais então, um pouquinho distante. Ela estava necessitando daquele aconchego aqui naquela hora. Ela, porque eu preciso especialmente hoje eu estou precisando sair do médico. Aí eu pensei comigo, tem que ser atendimento, porque atendimento vai acolher rapidinho ela, especificamente, né? Então ela chegou atrasada na reunião, não podia subir. Você vê como é que as coisas vão chegando, é por aqui, tu tem que ir. E ela entrou, foi atendida, saiu toda contente, toda feliz, vai fazer o tratamento, veio, depois dei um abraço nela também, e aí pronto, já você vê que a pessoa está sendo conduzida, porque também pediu ajuda. É aquilo que a gente fala, quero, pede, receberás, procura e acharás. As palavras estão ali, mas é que eu sempre falo aqui, nós temos que abrir o canal, vigiar o pensamento, não caia nenhuma vibração que não é positiva, porque você fecha o canal. Jesus nos coloca sempre nesse caminho, é o caminho da gente estar sempre em conexão com o alto. Para ter conexão com o alto, nós não podemos ficar ligados às coisas da matéria, com preocupações pessimistas e com raivas, indignadas e coisa e tal. Você pode ter o que você quer fazer na sua vida, mas sem esse sentimento. O problema é o sentimento que você carrega no coração. Tem que estar sempre vigiando que sentimento é esse. Está me fazendo bem? Eu estou feliz? Estou aqui contente que eu estou com esse sentimento? Não, não está legal. Então sai do sentimento. Muda, troca o foco, faz alguma coisa para te tirar daí. Porque você está fechando. O canal que estava aberto, você está começando a estreitar. E aí você não consegue nem receber a inspiração para fazer alguma coisa, porque você não está abrindo. Então abre com uma oração, pede ajuda, sai daquela sintonia. Tudo é vibração, ressonância. Miranda já falou, o mundo é feito de ressonância.
A ressonância, a vibração vai, mas a ressonância volta e você é que é responsável. Nós somos responsáveis total. A lei de Deus está aqui, eu tenho que pensar nesse sentido, e aí nesse capítulo ele reforça: se todo mundo ficasse de acordo com a lei de Deus, nós já estávamos melhor há muito tempo. Só que, como agora, como falou, estamos numa obsessão coletiva. Então, tudo quanto é lugar. A gente vai olhar, parar para pensar, são poucos que escapam entre nós. É que a gente nem sabe se a gente tem um irmão que está sempre do nosso lado ali, igual é o caso do Divaldo, que ele sempre conta, do lado ele esperando e dar um tropeção para poder chegar e cair em cima. Nenhum de nós está livre disso. Então, mas o que que a gente tem que fazer? Tem que manter ali a couraça firme. Não com raiva, né? Não quero, afasta esse negócio de mim. Não é isso. Lembra que falei? É sempre com compaixão e com amor. Fizer a oração, se você achar que tem alguma coisa interferindo, já pede por esses irmãos. Eu, quando tem algumas pessoas que eu vejo que estão querendo atacar de alguma maneira ou fazendo alguma maldade, eu peço pela pessoa e pelos irmãos que estão com ela, né? Porque aí também peço que sejam orientados, levados para a casa espírita, e orientados e acolhidos com carinho, com amor, porque são todos eles, todos irmãos enfermos. A gente sabe que não tem ninguém que é mal por natureza. Todo mundo tem a chama de Deus dentro. Então a gente buscar. Agora, lógico, eu vou olhar para uma pessoa que faz uma maldade horrenda com um monte de gente e eu vou achar que o cara é bonzinho. Não, mas dentro dele ele é filho de Deus também. É nosso irmão. Dentro dele tem alguma coisa que Jesus vai buscar depois. Nem que seja daqui a séculos, como esse moleque, desde o século XVI, que ele está desse jeito revoltado, o cara está falando que você está desde o século XVI assim, e você não está vendo, né? E aí a religião dele falava que morria, ia encontrar as virgens. Ele falou, você nem isso encontrou, a glutonaria, a parte da sensualidade, não encontrou nada. Então, que aí ele tentando chamar para racionalidade, mas a maioria dos perturbados, desequilibrados, ele não tem, quando tem ódio ainda por cima, a pessoa, né, deleta tudo. Então é muito importante a gente prestar atenção, né, sempre nisso. Semana que vem já vai ser o último capítulo. E aí nós vamos fechar o livro. E é assim, é fechamento de sempre os mesmos alertas, as mesmas conversas, os mesmos conselhos. Quem quiser, tá com dúvida, vai lá, pega o livro e fica lendo. Vai lá, olha aqui, mas aqui falou isso, então vai lá, escuta a gente conversar aqui nos outros vídeos, porque a gente está sendo avisado toda hora, gente. É só a gente querer. Vamos comentar mais um pouquinho, ainda tá cedo? Viu? A gente tocou direto, não precisou entrar na outra sala. Quem vai comentar mais? Fechar mais cedo hoje, vocês que sabem. Sultane, Diz. eu fico pensando assim, né, nesses atendimentos, né, lá na congregação, né, que muitas casas espíritas têm esse atendimento fraterno, né, que é, olha o que você estava falando aí, né, como é importante, né, para as pessoas esse contato que às vezes a pessoa não tem coragem, né, de falar de determinados assuntos e como tem aquela sempre aquela lembrança, aquela cultura do católico, né, de se confessar com o padre. É. Então as pessoas se sentem confiantes, né, para falar com uma pessoa do atendimento fraterno e aí conversam. E muitas vezes a pessoa que está atendendo está muito inspirada. Muitas vezes não, né? Está sempre inspirada, né? Ali, se a casa é séria, né? E é A, o médium que também tem que ser sério, porque ele, antes de começar, ele sempre faz uma preparação, entra em oração, em prece. Ele entra naquela, ele faz uma isso. ambientação da sala, ele Exato. sozinho, entra, faz a leitura do evangelho, ele faz a ambientação, chama a ajuda do seu mentor. Então, ele tem a inspiração do seu Uhum. mentor. E, além da inspiração do mentor, dela, do atendente, vai também escutar o que o mentor da pessoa chegou, está falando para fazer, Ah, porque, com entendeu? certeza. Mas com Exato. certeza são todos inspirados. Desligou seu som, Sultane. Eu desliguei para você falar. Ah, tá, porque você desligou antes. Então, era só para complementar o que você estava falando, né? Que é muito bonito, né? Esse trabalho, e não é brincadeira, não. Não é fácil. A gente pensa que é fácil. Imagina você ouvir, né? E eu já vi várias pessoas assim que vão recorrente, né? Vão lá várias vezes. Aí você fica pensando, por que que a pessoa, né? Vai tantas vezes lá, às vezes não é nem necessário, mas a pessoa está tão carente, está tão
sozinha, né? Então, tudo isso tem que ser percebido, é percebido com muita sensibilidade. O trabalho de atendimento fraterno é muito importante. E você tem que estar muito preparado. Não é à toa que tem cursos, né? Para que a pessoa se prepare para esse tipo de trabalho que não é fácil, né? E ajuda tanta gente, né? E tem gente que vai lá, mas aí fica pegado, né? Que eu faço com analista, com um psicólogo, e fica tudo quer ir lá procurar o atendente. Semana passada, um rapaz estava lá de tarde, entrou para falar com o atendimento, aí ele foi embora, e a pessoa do atendimento foi embora, saiu do seu horário, né? Aí daqui a pouco passou meia hora, sei lá, nem uma hora, voltou, mesma pessoa. Aí minha colega, eu estava na recepção, minha colega me alertou: olha, aquele rapaz ali já estava, e a gente sabia que a atendente ia sair. Ele estava aqui de tarde, então ele deve ter voltado, sentou na mesma cadeirinha, deve ter voltado para falar com o atendimento fraterno. Falei, e aí ela não vem mais, ela não volta. Aí eu fui lá, falei, que o senhor está esperando? Ele, eu preciso falar mais alguma coisa. Mas assim, também a gente tem que ver que tem pessoas que estão não só com problemas, mas também estão com irmãos juntos, né? Então, às vezes, a pessoa vai e também já está muito perturbada, precisa de remédio, né? Inclusive, para poder acalmar aquela ansiedade, ou já é uma pessoa já doente já há mais tempo e também está lá com problemas sérios psiquiátricos, mas ele voltou. Aí eu não sei se a pessoa me alertou para eu ver e falar, porque eu fui avisar ele: olha, ela não vai voltar hoje mais, só agora você tem que voltar amanhã, que aí geralmente troca de atendente. Não é sempre, para justamente também tem que ter os seus plantões, para a pessoa não ficar viciada só naquela, que só quer naquele atendente. Aí vira um atendimento de tipo psicológico, né? De atendimento de, como é que fala isso aí? Análise, né? Mas nem é porque a pessoa não pode fazer isso, pode sim, mas é que é lance, você não tem que ficar dependente daquilo, você tem que também entender que está dependendo de você a sua mudança e a sua melhora. Então, isso é que é muito importante. Quando o atendente paterno coloca ali, ele vai se basear na doutrina espírita. Os livros, os cinco, né, os 5 livros de Kardec, ele não tem que ficar falando nada de você, então procura isso, vai lá no, faz um trabalho com essas outras atividades que não são do centro. Ele vai falar sempre sobre o que tem no Evangelho, basicamente, lógico, o que a doutrina explica em relação àquele problema, que a pessoa está com aquelas dúvidas, vai ter que responder com a doutrina espírita. E daí aí a pessoa pode falar, mas aí o teu problema, depressão, ela pode até colocar que, olha, então você também procura um profissional da área e vai falar, mas não tem que ficar indicando tratamentos alternativos vamos dizer, outras doutrinas, né? Porque você vai falar só o que está na doutrina espírita e fazer tratamento, vou mandar procurar médico, sempre. Não deixar a pessoa também achar que só o centro vai resolver e só o passe. Eu vou entrar, vou tomar um passe. Tem gente que vai só para o passe, nem escuta a palestra. Eu sempre falo assim: o tratamento consiste em você ouvir a palestra. É o principal. Aí você, ouvindo o que está falando na palestra e se modificando, com a ajuda do passe magnético, você vai poder conseguir se fortalecer. Eu coloco o primeiro, o mais importante é a palestra. Porque se você não ouvir, né, o que está sendo falado, e começar a pensar, é isso mesmo, então vou mudar esse pensamento, coisa e tal. Não adianta, você pode tomar passe, aquele passe que a gente conhece, a pessoa vai lá um monte de vezes, toma passe toda semana. E lembra, eu tenho um livro do André Luiz que eu lembro, não sei o que é, que tem um momento que a equipe do André Luiz está com ele lá, os instrutores, falam assim: ó, ele só vai ter direito até 10 sessões com passe. Aí ele pergunta por quê? Porque ele está vindo, aí mostra exatamente que ele está indo só para o passe, entende? Não está fazendo nenhum esforço para se melhorar, e aí eles iam dar a chance dele se modificar até a 10ª, tem Maria 10 passos, eu lembro direitinho. Eu não vou, um dia que eu tiver com o livro na mão, de repente ele vai estar estudando junto, nós vamos lembrar desse capítulo. E tem isso, que também os nossos benfeitores aí, tudo, eles vão chegar no momento e ver, olha só, não está por esse caminho, não está dando. Então agora deixa ele ter uma, né? Não quer tomar o caminho correto, deixa ele ter lá os seus, colher as suas semeaduras para poder ver o que vai dar. Eliane, quer falar, Eliane? Assim, muito ligeiramente, né? Já fiz atendimento fraterno, quer dizer, já fui uma pessoa que procurei, né? Faz bastante tempo. E é muito interessante. A princípio, e até vocês falando, parece que é uma coisa psicológica mesmo. Mas é muito mais do que isso, com certeza, né? Mas super importante. Mas o que eu estava pensando aqui, quando a gente fala como tudo isso é tão volumoso, né?
A figura que me parece é o seguinte: parece um exército, né, de dois mundos, uma coisa imensa, né? Então, hoje o estudo inteiro me vem sempre essa dimensão de exército, né? De guerra, de proteção, de vontades diferentes. E é isso que me passa, isso é bem interessante, né? E a gente ter essa noção tão profunda, né, de tudo que a gente está estudando. Para mim era isso, essa figura de dois exércitos, constantes, permanentes, o tempo inteiro. E é grandioso, sem dúvida, né? É só isso que eu queria falar. Tá, joia. Agora sai o Pedro. Qual dos dois? Oi, Su, sou eu, que eu estava mais escutando. Eu estava vendo, escutando vocês falando e tudo, o estudo, eu estava lembrando de hoje, a reunião, a palestra, o que o rapaz, eu esqueci o nome dele, o rapaz que fez a palestra hoje de 9 horas no Francisco de Paula. O que ele estava contando, né? O quanto a gente não tem dimensão de todo o trabalho que a espiritualidade tem em preparar a nossa ida, e antes da gente chegar à casa, o acolhimento, tudo, tudo é uma coisa, como que eu vou dizer assim, pecinhas que se encaixam para que tudo se funcione. Então a gente tem que prestar mais atenção à oportunidade que nos está sendo dada, sabe? Eu achei o que você hoje falando no estudo, com o que eu escutei na palestra, é um aprendizado muito grande que a gente está tendo oportunidade. Muito grande mesmo. Eu falei isso com o Pedro hoje, eu cheguei a comentar com ele, antes dele chegar em casa, eu mandei mensagem falando para ele como tinha sido. Aí agora você no estudo, eu falei assim, gente, é tudo se encaixando, entendeu? Por isso que eu fiquei quieta, escutando o tempo todo, porque é tudo um encaixe, Nada tudo acontece por uma acaso, né? preparação. Oi? Nada acontece por acaso, né? Você vai vendo Nada, que nada. tem um amarrado para a gente possa conseguir compreender melhor, vem de um lado uma coisa, vem do outro, e é muito importante. Por isso que a gente tem que estar sempre o vigilante, não é só vigiando o que a gente pensa, não, vigiando tudo que está ao redor, porque o tempo todo vem mensagem para a gente, vem recado, Vem, vem vem. E um carinho. lembra que eu te falei, o que tinha sido dito na vidência, que a espiritualidade intervir para que para que cortasse ou aquela situação que ia tomar uma dimensão muito mais grave, né? Aí eu agora eu estava falando para o Pedro, é uma coisa assim que o que está no estudo o que você estava falando aqui com o que eu escutei lá, aí eu pude entender que tem certas situações que a gente está tão mergulhada que a gente não enxerga. Vem as dicas e a gente não enxerga. Igual você falou agora do atendimento fraterno da moça, que o que ela estava precisando era o quê? Um abraço, alguém que a escutasse. Não era precisamente ela subir e assistir a reunião. Eu já vi É, vários casos assim acontecer ali quando eu estava exato, no bloco. acontece muito mesmo. Bom, 10 para as 9, gente, a gente vai terminando Tá então, bom. para a gente poder. Obrigado, tá? Não, que isso, eu preciso da participação de vocês aqui. Se a gente não tiver participação, só vou ler o resumo, a gente vai embora. E cada um com a sua experiência, que é a riqueza do nosso estudo, que cada um, nós estamos aí, cada um frequentando um lugar, né? Tá cada um com a sua experiência de vida, que a gente traz aqui, acaba a gente se embalando na nossa vida o tempo todo, mas o que é mais importante é isso, a gente colocar em prática na nossa vida todo dia o que a gente está estudando junto. Então, e aqui um ajudando o outro também, nesse sentido de alertar, vamos ver isso aqui. Aí um vai lá, mas eu também vi aquilo, e aquilo me trouxe uma nova visão. E aí a gente compartilha, e muito legal é isso. Vamos em frente. Estamos terminando esse livro, tô na expectativa da gente fazer a coleção toda, que é muito bom.
Gente, então vou passar para a Carla para a gente fechar com a oração, para não ficar muito tarde. Conseguimos tocar direto de novo, vamos assim, né? Vamos levando, até o dia que a gente vai ter que fazer 2 reuniões, mas vamos conseguir. Então vamos lá, Carla, flash para a gente aí. Vamos lá, gente. Jesus amado, agradecemos por mais essa reunião, essa confraternização de amigos, amigos da doutrina espírita, e pedimos, Jesus, que todos esses ensinamentos possam entranhar em nossos corações e mentes, para que nós possamos colocar tudo em prática com os nossos irmãos, com a nossa família, com os nossos amigos, colegas de trabalho e aqueles que a gente não conhece, que esbarram com a gente. Obrigada, Jesus, por essa reunião, obrigada pelo estudo e que nós possamos estar aqui na próxima semana para o último capítulo desse livro e para a continuação da série de livros de Manuel Filomeno de Miranda. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Ó, já botei lá no grupo o vídeo que a Carla mandou, a invasão na Casa Espírita dos Amigos da Luz, e vou colocar em seguida uma outra, o link de um filme que eu assisti, que eu fico tocando no YouTube, e lá tem um lugar que você bota filmes espíritas. Aparece um monte de filme que a gente nunca ouviu falar. Ah, um desses apareceu e eu vi as imagens, achei interessante. São filmes, lógico, né? Daquelas produções básicas. O nome do filme é Sozinho. Sozinho, ponto de interrogação, você está sozinho? E aí começa o filme lá, mostra tudo, gente. Mostra o obsessor chegando na pessoa, depois mostra a reunião mediúnica, o obsessor falando, tudo que a gente comenta aqui. Tem vários pedaços do filme, eu vou botar o link do filme, no YouTube. Pedaços do filme que estão dentro desses livros aqui. Eles devem ter tirado até, inclusive, dos textos do livro do Manuel, Filomeno de Miranda, e colocado casa dramaturgização, né? Fazendo a dramatização. E aí eu vou botar também. E, e pronto, semana que vem estamos aqui para o último. Eu vou botar esse mais o texto. Então, gente, vou despedir. Boa noite para todos e até semana que vem, Boa terça noite. que vem. Obrigada, Su, foi ótimo, Tchau. Boa excelente. Boa noite, noite, gente. Boa meninos. noite. Até Uma boa semana que Beijo. noite a vem. todos. Até semana que Tchau, vem. boa Boa Tchau. noite a noite. todos. Boa Até noite. semana que vem. É.